Olá, bem-vindo à nossa aula de História da Igreja 2. Na aula de hoje vamos estar estudando e tratando sobre a reforma na Alemanha especificamente. A partir de agora vamos conhecer como se deu a reforma nos diversos países da Europa e mais especificamente vamos iniciar com a Alemanha, porque obviamente a Alemanha é o berço da reforma. Então, para começarmos a conhecer como se deu a reforma na Alemanha, nós temos que primeiro conhecer o maior expoente dessa reforma, o maior nome da reforma, não só na Alemanha, mas também no mundo, que foi Martinho Lutero. Quem foi Martinho Lutero? Martinho Lutero foi um monge agostiniano, foi professor de teologia germânico, era filho de um mineiro e foi criado em um ambiente religioso de violenta austeridade, com histórias de demônios, de feiticeiros, superstições que marcaram a sua infância. Então, Lutero era um homem que vivia atormentado. Aos 16 anos de idade, ele ingressou na Universidade de Erfurt, onde estudou artes, leis, língua e filosofia. E o sonho, o objetivo do seu pai é que ele fosse advogado, que ele estudasse direito. Tanto é que aos 18 anos ele já era um brilhante aluno de advocacia para satisfazer o desejo do seu pai. Em 1505 ele decidiu entrar para o mosteiro agostiniano de Erfurt, também depois de uma experiência dramática que ele teve, quando ele estava enfrentando uma grande tempestade, cheio de raios e trovões, e ele pensou que ia morrer. Então, ele fez um pedido lá à Santa Padroeira dos Mineiros, que se o livrasse da morte, ele iria para o convento e se tornaria um monge. E assim, imediatamente, ele fez como havia prometido. Em 1507, ele se ordenou-se e prosseguiu sua formação na Universidade de Wittenberg. Em 1511, Lutero visitou Roma e ficou chocado com a frivolidade, a leviandade e a maneira, o nível de vida baixo da Cúria Romana. Em 1512, ele obteve o doutorado em teologia. Nesse mesmo ano, ele foi eleito cônego do convento de Wittenberg e nos anos seguintes ele se dedicou às atividades pastorais e o ensino da teologia. Agora, para compreendermos a dimensão do papel de Lutero, precisamos também compreender como foi que ele se converteu. Desde os seus anos de juventude, Lutero era atormentado pelas ideias do juízo divino sobre o pecador. Para isso, então, ele se submetia e se esforçava até quase à morte, com jejuns, orações, penitências, humilhações, com o objetivo de encontrar paz para a sua alma. Lutero odiava a justiça e o juízo divino. Isso nós podemos ler textualmente palavras de Lutero que dizia isso, porque percebia que todo o seu esforço era inútil para dar paz ao homem, e dar paz, no caso, a ele pessoalmente. Então, ele sentia ódio da justiça divina e até do próprio Deus, porque além do homem ser pecador como herança de Adão, né, ele ainda sofria a justiça divina pelos seus próprios pecados e tudo que ele fazia era impossível para aplacar a ira e satisfazer a justiça divina. Então, Lutero declara nos seus escritos que ele odiava, literalmente odiava, a justiça e o próprio Deus. Considerava muito severo e muito injusto com os homens. E Lutero, depois ele se enfureceu com a venda das indulgências e a perversão do clero, e Lutero então escreve e publica as 95 teses que originam a reforma na Alemanha e no mundo. E eu quero ler para você, para concluir essa parte sobre um pouco, né, uma pincelada sobre a vida de Lutero, o que ele disse com relação ao seu próprio esforço para obter a paz. Ele escreveu o seguinte:
sobre a sua luta. Eu era um bom monge, cumpria minhas regras tão estritamente que me aventuro a dizer que se algum monge entrasse no céu pelo monastério, eu teria conseguido. Todos meus companheiros no monastério que me conheciam me confirmariam isto, porque se eu tivesse ido muito longe, eu teria me martirizado até a morte com vigílias, orações, leituras e outras tarefas. Porque eu esperava que encontraria a paz de consciência com jejuns, orações, vigílias, com as quais eu afligia o meu corpo. Mas quanto mais eu me esforçava com coisas como estas, menos paz e tranquilidade eu conhecia. Quanto mais santo, mais incerto eu me tornava. Após vigílias, jejuns, orações e outros exercícios de natureza rígida, com os quais, como um monge, eu me afligia quase até a morte, a dúvida ainda era deixada em minha mente. E pensava, quem sabe estas coisas são agradáveis a Deus? Quem sabe se essas coisas são agradáveis a Deus? E depois, com relação à sua conversão, né, ele escreveu o seguinte: ainda que como monge, eu levasse uma vida irrepreensível, sentia que era um pecador perante Deus e tinha uma consciência extremamente perturbada. Não podia acreditar que Deus era aplacado com as satisfações que eu lhe dava. Eu não amava, mas sim odiava a justiça de Deus, que pune pecadores e secretamente, se não com blasfêmia, com certeza murmurando muito, estava irado contra Deus e disse, como se não bastasse que miseráveis pecadores, eternamente perdidos por causa do pecado original, sejam esmagados por toda espécie de calamidade pela lei do decálogo, Deus tivesse que acrescentar dor em cima de dor pelo evangelho, e também com o evangelho, nos ameaçando com a sua ira justa. Deste modo, eu me irava, com uma consciência furiosa e perturbada. Todavia, persistentemente golpeava aquela passagem de Paulo, querendo ardentemente entender o que ele quis dizer com a justiça de Deus. Finalmente, pela misericórdia de Deus, meditando de dia e de noite, consenti o contexto das palavras, a saber, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então comecei a entender que a justiça de Deus é aquela pela qual o justo vive por um dom de Deus e, em outras palavras, pela fé. E este é o significado. No Evangelho é revelada a justiça de Deus, isto é, a justiça passiva com a qual o Deus misericordioso justifica-nos pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Foi quando senti como se tivesse nascido de novo e entrado no paraíso por portões abertos. Aqui me foi mostrada uma face completamente diferente da Escritura. Com base nisso, percorri outra vez de memória os textos das Escrituras e exaltei minha palavra amabilíssima com um amor tão grande quanto o ódio com o qual antes havia odiado a justiça de Deus. Portanto, aquela passagem em Paulo tornou-se para mim verdadeiramente o portão para o paraíso. O justo viverá pela fé. Estas foram, então, literalmente as palavras de Lutero na sua conversão. Então, foi a reforma na Alemanha? Para arrecadar fundos para a Basílica de São Pedro, o Papa Leão X autorizou a venda das indulgências. As indulgências eram um documento que as pessoas adquiriam por um preço, e havia diversos preços, havia inclusive uma tabela de preços, que era o perdão dos pecados através de pagamento. E também era a venda de um lugar no céu através desse documento, né? Então, a pessoa pagava um preço e comprava um lugar no céu ou o perdão dos pecados dos seus antepassados e assim sucessivamente.
E não era só isso, se vendiam relíquias, se vendiam uma série de coisas que diziam milagrosas, exploravam a fé das pessoas com o objetivo de arrecadar dinheiro para a construção da Basílica de São Pedro. Tomando muito dinheiro emprestado, Alberto de Magdeburgo subornou os arcebispos de Mainz e de Magdeburgo e outro bispado e permitiu a venda de indulgências em sua cidade, cerca de 30 quilômetros de Wittenberg, para pagar sua dívida, dando metade ao Papa. Então, fizeram um acordo. Essas cidades eram cidades da Alemanha. Esse Alberto era um dos príncipes desse lugar. E o que ele fez? Então, para pagar as suas dívidas, ele fez um acordo com a igreja. Permitiu que a igreja vendesse as indulgências nessas cidades e eles repartiriam o dinheiro. Metade seria para ele, para que ele pudesse pagar suas dívidas, e metade seria para a Igreja Católica. Tetzel, que era o vendedor das indulgências na Alemanha, dizia: assim que uma moeda soe no fundo do gasofilácio, a alma dos seus amigos se desprenderá, subirá do purgatório para o céu. Isso era uma ofensa para Lutero. Muitas pessoas de Wittenberg viajavam para Mainz para comprar as indulgências e voltavam buscando a aprovação do seu pastor, que era justamente um monge agostiniano chamado Martim Lutero, que desaprovava essas práticas. Como pastor e professor da Universidade de Wittenberg, Lutero passou a falar e escrever contra as indulgências. Em 31 de outubro de 1517, Lutero, então, fixou na porta da Catedral de Wittenberg suas 95 teses, que eram pontos para debate, principalmente contra as indulgências, mas também questionando aspectos do sacerdócio e do papado, de uma série de irregularidades que aconteciam dentro do contexto da igreja. Também enviou uma cópia ao arcebispo Alberto, que era seu superior, para informá-lo sobre os abusos que estavam acontecendo na sua diocese. Se opôs a toda prática e doutrina não apoiada pelas Escrituras. O Papa Leão X ordenou que ele comparecesse em Roma, mas depois autorizou o cardeal Caetano que o interrogasse e o sentenciasse na Alemanha mesmo. Então, inicialmente, a gente tem a impressão de que Lutero tinha a ideia de que o Papa e que algumas autoridades eclesiásticas não tinham conhecimento dos desmandos que aconteciam dentro da igreja. E ele, então, estava fazendo isso como uma denúncia, porque, inclusive, ele enviou cópias dessas 95 teses ao Papa mesmo. E a grande decepção dele é que, quando ele descobriu que, na verdade, o Papa e todas as autoridades eclesiásticas estavam de acordo, estavam autorizando essa prática que estava acontecendo. A reunião terminou empatada, essa reunião para julgar Lutero pelas suas 95 teses, e o Papa não pôde forçar Frederico, que era o príncipe que governava onde Lutero estava, a entregar Lutero, porque ele tinha o seu apoio. Então Lutero debateu com John Eck em Leipzig em 1519, usando a Bíblia como a única fonte de autoridade. Depois de muitas de suas ideias foram publicadas na Alemanha, o Papa o excomungou através de uma bula em 1520, que Lutero chamou de a bula execrável do anticristo. Então, Lutero foi condenado e excomungado da igreja. Queimou publicamente a bula junto com os cânones da igreja romana. E aí, então, acontece o rompimento oficial e definitivo de Lutero com a igreja romana. Porque o objetivo inicial de Lutero não era criar uma nova igreja, era reformar a igreja católica, que inclusive ele fazia parte dessa igreja. Mas, lamentavelmente, a igreja não queria essa reforma, não queria converter-se e voltar aos princípios bíblicos. Então, no ano de 1521, Lutero foi convocado para a Dieta. A Dieta era uma assembleia na cidade de Worms, presidida por Carlos V,
que lhe havia prometido um salvo-conduto, que ele poderia ir com segurança de que nada lhe sucederia. Deram a Lutero a oportunidade de negar as suas ideias e ele solicitou uma noite para pensar a respeito. Ele passou a maior parte da noite em oração e apresentou-se no dia seguinte para dar a sua resposta, que foi a seguinte. Concluindo sua resposta assim: posto que Sua Majestade Imperial e Sua Alteza me pedem uma resposta simples, clara e precisa, eu darei assim. O Papa e os concílios caíram muitas vezes em erro e em muitas contradições consigo mesmo. Portanto, se não me convencem com testemunhos extraídos das Sagradas Escrituras e com raciocínios óbvios e claros, para que esteja convencido e minha consciência sujeita à palavra de Deus, eu não quero e não posso retratar nada, por não ser bom ou digno de um cristão, agir contra o que sua consciência dita. Aqui estou, não posso fazer outra coisa. Deus me ajude. Amém. Essas foram as palavras de Lutero em resposta a essa dieta que queria que ele negasse as suas 95 teses. Após a dieta, Frederico sequestrou Lutero e o escondeu no castelo de Wartburgo por 1 ano, porque ele estava, obviamente, correndo risco de vida. Durante esse tempo, Lutero traduziu o Novo Testamento para o alemão. Então, o confinamento de Lutero, né, esse sequestro de Lutero, esse 1 ano que Lutero ficou, digamos assim, desaparecido, não significa que ele ficou parado. Ele aproveitou esse tempo e produziu talvez o que foi a maior obra, a maior contribuição de Lutero para a reforma na Alemanha, que foi a tradução do Novo Testamento para a língua alemã. Alguns dias após a dieta, Carlos V assinou a condenação de Lutero, mas como necessitava do apoio de Frederico, evitou o cumprimento da sentença. Inspirado pelo exemplo de Lutero, em 1522 e 1523, a nobreza inferior rebelou-se, mas foram esmagados pelos príncipes e perderam o pouco que tinham. Em 1524, os camponeses também se rebelaram contra os príncipes. Observe que a reforma não foi simplesmente uma reforma, uma guerra religiosa. Havia também as questões políticas e as questões econômicas que estavam envolvidas em todo esse contexto. Então, se aproveitavam de uma questão que estava no olho do furacão, podemos dizer assim, né, no auge, que era o ponto mais importante, e junto com isso foram surgindo outros movimentos que também desejavam mudanças e reformas no contexto da sua vida. Entre eles estavam os nobres inferiores, estavam os camponeses, etc, etc. A princípio, Lutero apoiou suas reclamações como justas, no caso dos camponeses. Então, quando a rebelião se radicalizou com a instigação de Thomas Müntzer era um cristão protestante de origem anabatista, e ele era defendia que a luta deveria ser com armas, deveria ser violenta, não deveria ser pacífica. Então, ele incentivou a rebelião dos camponeses, que se radicalizou, derramando sangue e saqueando conventos e castelos. Lutero escreveu, então, duramente contra eles em seu livro Contra os Saqueadores e Assassinos Camponeses. Não todos os camponeses agiam dessa forma, mas houve um grupo que, seguindo esse Thomas Müntzer, produziu essa rebelião desta forma. E o resultado foi um massacre de cerca de 100.000 camponeses. Tarde demais, Lutero pediu misericórdia aos camponeses. Esses incidentes prejudicaram seriamente a causa do luteranismo. Então, ele acabou se envolvendo em uma questão política e econômica, e isso acabou prejudicando um pouco a imagem da reforma da igreja mesmo.
O nome protestante vem de um protesto que os príncipes luteranos fizeram contra a Dieta de Speyer em 1529, na qual Carlos V tentou parar a reforma, tentou impedir que qualquer tipo de reforma fosse feita, tentou regressar e cancelar toda e qualquer espécie de reforma. Então, em protesto contra essa atitude de Carlos V, surge o nome protestante, que depois que passa a ser atribuído somente no cunho religioso, passa a ser usado somente no nível religioso da reforma protestante, como é chamada, reforma protestante, no cunho espiritual e religioso, e não no cunho econômico e político. Então, o nome protestante surge quase 10 anos, 12 anos depois que se inicia a reforma protestante. Embora Lutero insistisse que seus seguidores se autodenominassem cristãos, o nome luterano foi solidificado. O luteranismo rapidamente ganhou muito território na Alemanha, o restante do Sacro Império Romano, Escandinávia e Polônia. No ano de 1555, na Dieta de Augsburgo, o catolicismo e o luteranismo foi reconhecido como religiões legais na Europa. E para concluirmos a nossa aula de hoje, vamos então conhecer quais eram os 5 princípios fundamentais da reforma. E estes princípios são a base para a reforma em todos os países da Europa e em todos os lugares aonde a reforma chegou. E também seguem sendo os princípios de uma igreja cristã bíblica ainda nos dias de hoje. O primeiro princípio era sola escritura, que significa que a Bíblia é a única fonte autorizada de doutrina e prática. É a autoridade máxima, a Bíblia. Segundo princípio, sola gratia. Estas palavras estão em latim, obviamente, que significa que a salvação é somente pela graça de Deus. O terceiro princípio, sola fide, significa que a justificação é somente através da fé em Jesus Cristo. O quarto princípio, solus Christus, significa que Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. E o quinto princípio, soli Deo gloria, significa que somente Deus merece toda a glória. Estes são os 5 princípios da reforma: sola escritura, sola gratia, sola fide, solus Christus e soli Deo gloria. Que o Senhor te abençoe e até a nossa próxima aula.